Consigo te ouvir bem, te vejo bem. Então, quer Também começar tá se me ouvindo? apresentando? Pode ser. Então, a todos um ótimo bom dia. Eu sou Catarina, eu trabalho no Espaço Cria, que é uma escola que faz parte da rede de educação viva e consciente, assim como outras pessoas que estiveram aqui ao longo desses dias conversando com a gente. E hoje o tema que a gente vai conversar, trocar, André e eu, é sobre sexualidade na infância, né? E é um tema que me toca bastante na minha trajetória pessoal e profissional, né? É um tema que eu vejo que a gente traz, né, na nossa história, na nossa ancestralidade, carregado, né, de tabus e crenças, e muitas vezes tem um desconforto para poder falar, para se colocar perante isso. E trocando com o André, foi muito bom assim esse nosso reencontro e vendo que tem muita confluência, sabe, muita sinergia nesse tema que fala basicamente da vida, né? Sexualidade como energia de vida, energia pulsante. Então passo agora para você, André. Massa. Então, eu sou André H6, educador, fundador do Quintal das Crianças, psicólogo, e esse tema chegou para mim diante de uma pesquisa pessoal. Eu faço uma mediação de grupo de homens aqui em Salvador chamado Papo de Homem, e na verdade é um grupo que a gente busca cada vez mais se desnudar um pouco do machismo, né? Que é incorporado na gente desde pequenininho, tanto para as mulheres quanto para os homens. E a pesquisa da sexualidade, né, diante dos homens é um tema muito forte, né? Entra a pornografia, entra a masturbação, e diante dessa André deu para... uma travadinha para mim. Para vocês também? E aí, destravou agora? Agora foi. Muito bem. Destravou? Agora travou de novo. Não sei se é o lugar onde você tá. É. Tá travando, amor. Tá, deixa eu mudar então para ver se melhora. Tá. E aí, continuando, né? Diante Uhum. dessa pesquisa, eu comecei a observar esse tema nas crianças e percebi a importância da gente falar sobre sexualidade na infância, a importância da gente quebrar esse tabu, né, já instaurado desde pequeno nessa fase, né, com as crianças. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, né, para a gente ir quebrando todos nós juntos, vocês que estão assistindo e nós dois que estamos aqui conversando, né, para a gente ir quebrando um pouco mais, né, dessa crosta aí em volta desse tema da sexualidade. É Agora isso. melhorou a Melhorou, conexão? melhorou. Melhorou a conexão. Vamos que vamos. Vou esperar você Pronto, eu vou sentar. só Gente, vamos ajeitar só aí. esperar o André sentar, é para ele ajeitar. Acaba que quando tá mexendo no celular, dá uma... Isso. Oi? Pronto, acho que o sinal aqui é melhor. Tá ok aí agora? Fala de novo, porque na hora que você mexeu deu uma travada. Fala de novo. Pronto. Melhorou o Pronto. sinal? Melhorou. Agora foi. Pronto, então vamos lá. Seguindo a fala do André, né, em relação ao que motiva, né, eu, há alguns anos, sou educadora, trabalho com educação infantil, tenho uma criança também, tenho filho de 8 anos, e venho acompanhando muito no lugar de observadora, né, a educação viva e consciente traz esse convite para que a gente possa observar e se conhecer a partir dessa relação, desse encontro com o outro, né, e participei já de algumas rodas de conversa com profissionais, né, nesse campo da sexualidade na infância lá no Espaço Cria. E a gente tem buscado, né, a gente trocou até, né, conversado com outras pessoas também nessa área, porque é um tema realmente ele é muito vasto, né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que ele é um tema
que é desafiador para ser conceituado, né? Porque ele esbarra muito com a cultura, com religião, com lentes e perspectivas, assim como tudo na vida, mas a gente percebe que o tema, né, tem essa, até pesquisando, né, a relação com a morte e sexualidade, são temas muito desafiadores para serem abordados, não só para a gente, como a gente se relaciona com isso, mas como a gente se relaciona com esse tema, a gente aflora, a gente vê isso vivo na criança, né? Eu E trocando adiciono com... Fala, aí, amor. Catal, a agressividade, né? Então, além da morte e da sexualidade, a agressividade faz. Tá travando, né? Tá travando. Posso sugerir, quando a gente tem conversado, você tava lá fora, eu acho que tá pegando melhor. Travou agora de novo. Travou pra vocês ou foi só pra mim? Alguém me ajuda dando É, acho um acho que check se travou para travou mim também. também. Mas vai lá, segue lá. Isso aí é adicionar essa questão da agressividade mesmo ao grupo. Sim, sim, a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem muita conexão essa energia. Até aproveitando então a fala do André, tem uma imagem que eu gosto muito, remetendo à vida, né? Não só a vida humana, mas a vida como um todo. Quando a gente tem uma semente que ela está debaixo da terra e ela tem todo o potencial, né, de ser, né, não é, do que ela vai ser quando ela germinar e brotar. Então, aquela semente, por exemplo, de um abacate, né? Diversas vezes, inclusive aqui nas lives já foram faladas assim, em relação, né, todo o potencial de vida para ser abacate. Está numa pequena semente debaixo da terra. Só que para romper essa terra, para ela poder crescer, amadurecer e ser, ela precisa vir com agressividade, ela precisa romper essa terra. E quando ela rompe essa terra, vem com agressividade, vem com força, com potência de vida e rompe. E aí sim ela começa a ter o seu movimento, né? A vida é movimento, movimento em ascensão. E muitas vezes ela é vista de uma forma agressiva, agressiva de um lugar de força, de vida, de potência. Então, nossa conversa vai muito por esse viés, né? De vitalidade, de força, pensando que sexualidade, um olhar mais sistêmico e mais energético, ela está vinculada muito ao segundo chakra, né? A chakra sexual, e tem a ver com a criação, né? Então, essa energia criativa, energia de criar, de manifestar, né? De manufaturar, de crescer e de produzir, né? Que vem muito em relação à mão. Então, a gente está trazendo alguns ingredientes aqui que a gente vai amarrando aos pouquinhos ao longo da nossa conversa aqui, tá? E, né, quer complementar em relação a isso? Ou seguimos aqui? Para mim, se aparece Sim, travando. a mesma força, né, que você traz que tá. Tá travando, né? Bora lá. Vai funcionar. Tá tudo certo. Alguém me ajuda que tá assistindo? Tá travando para vocês também? Pronto. Travou tudo? A minha fala também tá travando? Ou travou o do André? A minha também tá travando? E agora, conseguem ouvir bem? A dele, tá bom. Beleza, obrigada. Ai, que delícia de passarinho. Você foi pra fora, né, André? Vamos deixar ele se organizar aqui. Obrigada. Agora vai, tá? Tá travando ainda, né? André? Tá.
Ele saiu, eu vou chamar ele de novo. Agradeço a todos que estão aí. Tecnologia aqui, a gente está cuidando. Esperar ele chegar aqui. Ele saiu. Ele saiu. Ó, ele tá pedindo agora de novo. Vamos lá. Já aceitei, ele tá voltando agora. Pronto. Oi, voltando. Voltando. Acabei de mudar de lugar mais uma vez para ver se melhora. Agora. Ai, que lugar bom com esse som de passarinhos no fundo, André. Estou aqui fora na varanda. Muito bom. Vamos dar um check. Todo mundo ouve bem? Sim? Todo mundo me escuta bem aí? Acho que agora vai, hein? Amém, já. Vamos lá. Boa, confia. Segue. Vamos lá. Você ouviu o que eu falei, André? Eu estava falando em relação ao exemplo dessa agressividade, né? Essa saúde de romper a terra, de poder crescer, amadurecer e desse vir a ser? Isso, Tá ouvi. bom. Eu queria trazer assim, uma perspectiva geral do que a gente vai trazer, que é uma ideia de naturalizar com responsabilidade. Né? Então, o caminho que a gente vai trilhar aqui, nessa fala, é naturalizar essa sexualidade na infância com responsabilidade. Né? E, de uma forma geral, a gente tem na nossa cultura, falando agora dos adultos, né, a relação com a sexualidade, ou a gente traz uma repressão muito grande, ou a gente traz uma exacerbação muito grande. Né? Tanto é que os maiores problemas, né, é a disfunção, é a impotência ou a ejaculação precoce, né, falando dos adultos. E trazendo para as crianças, né, o caminho seria como é que a gente empodera a criança a partir do próprio corpo dela, né, mas sem precipitar. Eu acho que essa é uma pergunta aí que paira, né, para todos nós. Como é que eu trago um empoderamento do próprio, como é que eu apoio a criança a se empoderar do próprio corpo, sem precipitar, né, uma sexualidade que ela ainda não está pronta. Então, essas duas visões, né, vai tangenciar aí na nossa conversa. Sim. Deu uma travadinha no final agora, mas você finalizou a fala, né? Tá bom. Sim. Trazendo esse olhar que o André falou agora, né, em relação à perspectiva do adulto, né, ele trouxe esse lugar, né, da repressão ou da exacerbação, da liberação tipo, em excesso, né? E é um tema que eu vejo que nós que fomos educados muito de um lugar, né, não só educados, mas a gente olhar no lugar da nossa ancestralidade, da nossa história de vida, né, vem muito de um lugar de tabu. E hoje em dia percebemos um movimento de querer se libertar dessas amarras, dessas caixas. A gente vai começando a trocar as nossas lentes e perceber os nossos sistemas de crença. Mas muitas vezes nesse movimento a gente acaba extravasando, né? Hoje de manhã eu estava refletindo um pouco mais sobre o tema e me veio muito uma ideia de uma represa. Como se o nosso corpo, nós fôssemos tomados de água. Na verdade, nós somos, né? Então, essa água, essa represa está dentro da gente. Se essa represa, que ela está comportada, né? Até fazendo um jogo com essa palavra de comportada, o comportamento, ela está comportada, comportas. Se a gente abre essa comporta, essa energia para ser extravasada de uma forma rompante, o que acontece quando uma represa ela estoura? Ela sai levando tudo que está na frente. Ela sai de um lugar com violência. Ela não percebe o que está na frente dela, não se percebe. E essa água vai. Então, muitas vezes eu percebo no tema da sexualidade esse rompimento onde a gente extravasa, vai para fora, né? Que sim, pode se fazer necessário, né? Limpando um lugar de julgamento, mas na presença das crianças, a gente ter esse lugar de maturidade de que nós somos os adultos. Que a gente pode estar vivendo o nosso processo de romper essas barreiras dessas represas,
mas com responsabilidade, né? Então, cuidar disso, para que o nosso processo, o nosso descobrimento da nossa sexualidade saudável, ela não atravesse o campo da criança, né? Então, que a gente se coloque no lugar de adulto com os nossos processos, nossos olhares, nossa história, e libere as crianças, né? Essa fala muito da Ângela, deixa as crianças em paz, o que elas precisam viver. Então, a gente não se misturar nesse embololô que muitas vezes a gente entra, né? E acolher que muitas vezes entra mesmo, né? E depois que entra, opa, entrei, e aí sair, sabendo que a gente está aqui também para aprender nesse lugar, né? Nesse tema que nos toca tão profundamente. Então, quis trazer em relação a isso, né? Esse olhar. Quer complementar em relação a isso, André? Queria trazer de que quando a gente fala de sexualidade, né, da infância, e você está trazendo um pouco, né, essa ideia da comporta, da liberação, porque o porquê que a gente está trazendo a sexualidade do adulto, né? Porque quando a gente estiver diante da criança, o que vai saltar para ela é a nossa sexualidade, é como a gente se relaciona com a nossa sexualidade. Então, por mais que você aprenda técnicas como um sexólogo, como um psicólogo, né, que você escute, a gente dá algumas dicas, né, enquanto nós, adultos, né, não olharmos para a nossa relação com a sexualidade, a gente simplesmente vai reproduzir a nossa relação para aquela criança, né? E às vezes não é nem tanto dito isso, né? Às vezes é um olhar, às vezes é sentido na hora em que você vê ela em alguma cena de masturbação, por exemplo, ou você vê ela numa cena com outras crianças, por exemplo, né? Então, enquanto nós adultos não olharmos, né? O que é olhar quando a gente fala olhar para dentro, né? É revisitar, é ver onde é que está travando ali, onde é que tem ali alguma coisa que me dá um certo incômodo, né? Quando eu vejo essa cena, né? Então, o caminho da educação viva é todo esse, é a gente primeiro trazer para o adulto, né, que está ali diante da criança, seja pai, seja mãe, seja educador, né, para depois a gente agir com a criança, né? E essa ação ela só vai ser efetiva se a gente fez esse primeiro passo, se a gente deixou-se atravessar por aquilo que a gente está vendo nelas, né? E então, quando a gente fala de sexualidade na infância, é bem interessante destacar que é diferente da sexualidade do adulto. A gente imagina que a criança esteja num nível de sexualidade a partir da perspectiva adulta do que é a sexualidade, que é muito mais uma perspectiva erótica, né? Uma perspectiva ligada ao sexo, à penetração, né? Às zonas erógenas por prazer, relacionado ao sexo mesmo, do que ao erotismo que a criança traz, que é a descoberta pela vida, que é a descoberta dos sentidos, né, do tato, da visão, né? Diz que quando a criança está dentro da barriga, ela já se masturba, né, ali dentro da barriga. Quando ela está no peito, né, ela não só ela sente o leite, né, tem a sucção da nutrição, mas ela tem o prazer ali de estar succionando aquele peito da mãe, né? Isso são pesquisas que indicam o quão essa erotização da criança, ela passa por todos os outros meios, né, que não é esse que a gente enxerga quando a gente olha para a criança. Ela está indo num processo muito mais atrás desse condicionado, né, desse fechado que a gente desenvolveu na nossa cultura. Então é preciso ter uma atenção para distinguir qual é a minha sexualidade, né, adulta, e o que é que eu estou vendo da sexualidade da criança. Obrigada, André. Ouvindo você, me veio muito compartilhar em relação a essa sexualidade da criança, de novo, como a minha fala inicial, trazendo esse pulsar de vida, essa existência, né, como energia de criação. E o prazer, né, o prazer pela vida. Então, tudo ele pode vir a partir do desejo e do prazer, né? E que isso não quer dizer que a gente só vai ter experiências ditas na nossa mente, né, dual de boa ou ruim. Então, de novo, acolher todas as emoções, poder expressá-las e viver isso com totalidade no corpo. Então, um bebê, quando ele nasce, ele está ali naquela relação com a mãe, né, onde ele está completamente imerso no seu mundo ali interno, nessa relação muito próxima.
E ele vai se desenvolvendo, vai começando a sair nesse mundo interno para o externo, fazendo essa dança, esse movimento, né, dessa relação com as outras crianças, e descobrindo o seu corpo. Descobrindo que se ele estica o braço, tem um movimento, que se ele toca a sua pele, e aí eu queria trazer esse olhar em relação à pele, né? A pele, ele é o maior órgão do nosso corpo. Ele nos toma por inteiro, e ao mesmo tempo é quem nos traz o lugar de unidade, de separação, de limite, de contorno, e com muitas terminações nervosas. Então trazer o lugar, né, da sexualidade, da infância, sentida pelo corpo todo, com os seus 5 sentidos, né? Então essa experiência saudável da sexualidade, que ela possa ser experimentada quando a gente sente o prazer da vida, estar vivo. Então, e ritualizar cada momento. Então, realmente, assim, eu tô sentindo o sol, sente o prazer, sente realmente os raios de sol tocando no seu corpo, sente uma brisa tocando nos seus cabelos, sabe? Respira o ar por você, que está entrando por ti. Use elementos com outras texturas e sensoriais que possam ativar esse encontro e você descobrir o seu corpo, né? O que te toca, o que te comove, né? Então a gente pode até dar alguns exemplos aqui nessa relação com a criança. Eu percebo, né, que os pais querem muitos familiares saberem, e aí como é que a gente faz? Que tipo de campo eu posso oferecer? Então primeiro um campo de vida, né? Um campo onde tenha um contato com a natureza, e isso nos remete, nós somos natureza, nós somos mamíferos, né? Então esse contato, pés descalços no chão, com diferentes tipos de solos, então sentir a água, a areia, a argila, passar penas, fechar o olho. Então a gente realmente descobrindo os pontos e desvincular esse foco que fica muito na genitália, né? Como se a sexualidade, né, André, que a gente já conversou bastante, e o prazer estivesse vinculado ao pênis ou à vagina. Esse é mais um órgão, né? E que a criança vai ter tempo para descobrir em relação a esse órgão. Então, que a gente possa descobrir as dobras do nosso corpo, saber quem nós somos, estamos nos constituindo ao longo do crescimento, né? E que possamos oportunizar isso. E oportunizar também a expressão das emoções, né? Assim como conhecer o seu contato com o meio e saber quem você é e o que você gosta, o que você não gosta, o que te dá prazer, que realmente cada movimento da vida seja uma coreografia, seja uma dança, né? Então que você possa expressar através da voz também, dar espaço para as crianças. A gente fala muito isso na educação vive consciente, limite não é limitação. Então oferecer espaços para que as crianças possam se expressar. Então se aquele movimento, aquele encontro com o corpo, ou numa brincadeira, ela vem com uma voz, que ele possa ter um espaço onde ele possa gritar, onde ele possa se experimentar também, né? Então, se aqui na sala não pode, oferecer um espaço no quarto onde ela possa, né? E também vincular o lugar do prazer e desse conhecimento do seu potencial do corpo e da sexualidade através da nutrição, né? Porque é esse lugar dentro e fora, né? O que entra e o que sai do meu corpo. Então, quando eu como, que a gente realmente sinta por inteiro o que está sendo colocado na nossa boca. Você pode gemer enquanto você está comendo. E isso vai trazer um campo de repertório de vida para as crianças, sabe? Sem tantas máscaras e tantas paredes de uma comporta. E sim, tem lugar para tudo. Então, que possam ser criados espaços de expressão verdadeira e legítima para cada movimento que nos vem, né? Então, passar um pouquinho a bola para você, senão, bem-vindo aqui, né? Tá sendo muito gostoso trocar aqui com você, André. Segue. Tava adorando aqui, porque eu sei que você tem uma relação muito forte com a dança, né? E a gente estava conversando outro dia, né? Do quão a dança envolve a sexualidade, né? E o quão ela quebra um pouco essa ideia de que você pode sentir prazer ali, dançando com uma outra pessoa, mas não necessariamente esse prazer precisa ser esse prazer sexual, como a gente conhece. Ele pode ser esse prazer da criança, né? Ele pode ser esse prazer em que você sente todo o seu corpo, né? Inundado por essa onda e sem você querer possuir, né? Porque a sexualidade que a gente está falando adulta, ela é a sexualidade objetificadora, né? Em que ela objetifica a mulher,
né? E ela está muito relacionada ao machismo, à cultura do estupro, né? Então, a cultura da invasão, né? Então, algumas pessoas colocaram aí, é preciso ter muito cuidado quando vai mexer no corpo de uma criança, né? Na intenção desse corpo da criança. Sim, né? Por quê? Porque quando a gente mexe no corpo de uma criança, e nós somos adultos, a gente tem uma relação de poder ali, né? E essa relação de poder, ela guarda um autoritarismo, né? E não é à toa que a relação de poder está também na sexualidade, né? Com o sadomasoquismo, por exemplo, e outras relações, né? Quando a gente tem poder sobre o outro, né? É como se a gente tivesse alguma vontade ali de fazer alguma coisa com o outro, né? Como se a gente tivesse mais permissão para aquilo. Então tem uma relação muito intrínseca, né, entre o autoritarismo e a sexualidade. E nós adultos hoje estamos muito nesse lugar de autoritarismo, né? Então é preciso estar muito atento quando a gente vai mexer, né, limpar, por exemplo, dar um banho numa criança, né? Sim. Você está falando, estou lembrando muito assim, a abordagem Pickler, ela traz essa relação de muita intimidade, confiança e relação de afeto, né? Então, o tempo todo, lá no Espaço Cria, principalmente no ciclo 1, a gente tem, né, a abordagem Pickler como mais um nutriente que está a serviço junto da nossa lente. E esse lugar, né, de pedir licença, de narrando para a criança o contato que você vai ter com ela, né? Porque ela está ali com você. Não é porque ela tem 1, 2, 3 anos que você vai invadir, não é porque é seu filho que você vai invadir. E aí, no caso, fazendo até um vínculo com a live de ontem da Aninha, não sei quem pôde estar presente, foi maravilhosa, vale a pena depois ver lá no YouTube, sobre abusos consentidos, né? Quando a gente consente que pode ser abusado, invadido, e que pode ser no momento mais simples, como um ato de amor mesmo, né? Que é quando a gente quer abraçar, quer beijar, e quer fazer o que a gente quer porque a gente acha que o filho é meu, é minha propriedade, é meu território, né? Eu tenho poder sobre ele, e sobre como os outros vão se relacionar com ele. Só que ele é uma pessoa que tem voz, que tem vontade, tem desejo, tem prazer, gosta e não gosta. É que a gente realmente respeite. E um bebê, por mais que ele não fale, se a gente realmente se coloca no lugar de um adulto atento, observador, a gente consegue observar muito, né? Pelo gesto, pelo olhar, pelo choro, o que ele está trazendo. Então, que a gente possa realmente abrir todos os nossos sentidos, né? Que a gente não escute só com o ouvido, que a gente escute com os olhos, escute todo o campo, que a gente entre num lugar de relação, né? E o que você estava falando, André, em relação também, né, essa relação com o adulto de... De autoritarismo, de poder. Não, isso, obrigada. Do autoritarismo, que a gente tem autoridade, né? Então, se a gente vê uma criança entrando num lugar, né, que ela está num toque ou numa masturbação, que nós vamos perceber. E quando eu falo nós, adultos, não é no lugar, de novo, com a lente do tabu, da vergonha, do medo, da culpa, e sim, tipo, eu tô vendo ali, sabe, que aquilo ali está sendo excessivo para ela, que pode ser, né, uma fuga, pode ser um vício, pode ser um lugar onde uma energia que está buscando se autorregular, ela é canalizada para a genitália. Isso pode ser. Eu quero frisar muito o lugar do pode ser, porque não existe receita de bolo. Eu acho que é o que a gente tem trazido sempre aqui na Educação Viva Consciente, tem a ver com a relação e com aquele outro com quem eu estou me relacionando, né? Então, nesse encontro com a criança, a gente vai receber esse material em relação a isso, né? Então, a gente frisando em relação, a gente falou agora em relação à masturbação e o lugar da autoridade, que você tem autoridade para trazer para ele um lugar de contorno, né? E que não vai ser no meio da sala com todo mundo, porque é um momento sagrado, é um momento íntimo. Um momento você com o seu mundo interno, com o seu contato, né? A gente não sai contando nossos segredos e as coisas mais maravilhosas do mundo para todo mundo. Às vezes a gente sai contando, né? Mas poder criar esse espaço também, tipo, ter uma coxinha, ter um espaço para isso acontecer, sabe? Para que ele possa também entender o que é seu, o que é do outro, o que é o nosso, né? E nesse lugar, né, do cuidado também. Eu gosto muito da perspectiva das 3 ecologias, do Félix Guattari, que fala, né, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente.
e que a gente possa ir fazendo esse movimento, essa dança, na perspectiva desses 3 cuidados, né? Vou passar para você, André. Me vê. Fala. Me Do veio, nada. Catal, aquela perguntinha, né, que a gente chegou na nossa conversa, né? Por que que a gente não pode, por que que a criança não pode se masturbar, né, publicamente? Por que que a gente, nós adultos, não podemos, né, fazer sexo ou nos masturbar publicamente? Uhum. É uma pergunta provocativa para a gente pensar um pouquinho, né? Aí ó, vocês vão responder logo, porque a lei, né, não deixa. Sim, mas se a gente não tivesse a lei, né, hipoteticamente, não temos essa lei, por que que a gente não pode? E aí a resposta que eu trago, né, é de que existem 2 tipos de segredo, que tem a ver com isso que a Catal falou agora, que é o segredo vergonhoso, que é aquele, né, que todos nós temos, e na maioria das vezes esses segredos vergonhosos envolvem alguma relação sexual que a gente já teve, né? E tem os segredos sagrados, né? O segredo sagrado é aquele em que você guarda, né, para você ou para uma outra pessoa, né, para que aquilo ali seja apresentado no tempo certo, né, para que aquilo não se esvazie, não se esgote. Então, às vezes você está para fechar, né, alguma coisa no trabalho e você não quer abrir, você comprou tá em negociação de um contrato e não quer abrir, você só abre depois que você fecha o contrato, né? Por que isso? Por que que a gente faz isso? Porque a gente está preservando, né, aquela relação ainda. A gente sente que se esvazia. Então, da mesma forma, é a nossa intimidade. E a nossa intimidade envolve a masturbação, né? O nosso corpo, ele pode ir para esse lugar, né? E a gente pode se relacionar com as crianças, falar com as crianças, guiar a sexualidade das crianças a partir desse lugar do sagrado, né? Tendo essa consciência, né, de que, olha, isso que você está fazendo é muito bom, é muito gostoso, mas é íntimo, né? Isso é só para você, né? Guarda para você isso. Pode ser que você não entenda agora, meu filho, minha filha, né? Quando você crescer, você vai entender, mas guarda para você. E por mais que você não precise explicar isso para a criança, se você tem essa consciência, né, do que é sagrado, né, e do quão o sexo ele pode ser mais sacralizado, porque na nossa cultura ele não é, ele é o oposto, né? Mas aí está o nosso caminho, né, de mudar um pouco o rumo da sexualidade para ir por esse caminho do sagrado. Maravilha, André. Obrigada. E aí eu pego essa palavra sacralizar, né? Eu vi que algumas pessoas curtiram aqui. Porque o convite é esse, né, gente? Que a gente possa olhar palavras, ações, comportamentos, a nossa vida e ressignificar isso, né? Muitas vezes vai para um lugar comum, né? E que essa sacralização ela possa ser feita como um todo. Porque a nossa mente, né, separa, coloca em caixinhas. Mas a nossa vida está tudo interligado. Então, se a gente tem essa sacralidade em relação ao nosso corpo, ao nosso prazer, também vai ter em relação à vida, né? Então, que os nossos ritmos diários também sejam como pequenos rituais, né? Esse momento que o André falou agora, né, dele poder, né, ter um espaço onde vai sacralizar essa intimidade, que outras coisas da nossa vida, nosso ritual de vida, também possa ser sagrado, né? Então, nesse movimento de mundo interno, mundo externo, de expansão e de introspecção. Então, que a gente vai olhando para essa estrutura que a gente vai criando, que muitas vezes o nosso mundo acelerado, que nós estamos sendo convidados agora a desacelerar, a olhar para esses ritmos, né? Que a gente possa oferecer isso de um olhar não, agora eu estou em casa e vou ficar acelerado em casa. Pode ser. Mas o seu corpo pede, não sei de vocês, mas o meu corpo está pedindo um outro ritmo, né? Um outro ritmo de intimidade, de escuta. E que a gente possa oferecer isso para as crianças, porque na verdade elas já têm. A gente muitas vezes atravessa com o ritmo do adulto, né? Com as nossas tarefas do dia a dia, e não escuta e não vê. E aí, trazendo em relação ao que o André falou, né, que a gente já trocou aqui também, em relação a perguntas que são constantes, né, em relação, mas aí se minha criança, ela pergunta e ela quer saber, muitas vezes a pergunta, ela é interpretada por nós adultos através, de novo, da nossa lente, a nossa história, a nossa perspectiva. E o mais interessante é que as crianças estão tão
afinadas e conectadas conosco, com os adultos que estão com elas, que elas percebem quando a gente está desconcertado. E elas vão fazer pergunta mais ainda, né? E vão querer entrar mais ainda na pergunta. E muitas vezes a pergunta ela é simples. Ela pode ser respondida de uma forma objetiva. E mais ainda é uma provocação. A gente retorna a pergunta para as crianças, né? Então, se uma criança vem e pergunta: mãe, o que é o pênis? O que é o pênis para você, minha filha, meu filho? Deixa ele trazer para você o que para ele criou internamente, né? Então não vamos antecipar, né? Antecipar as coisas. A gente percebe muito no campo da sexualidade uma antecipação, né? A gente fica desconfortável, meu Deus, meu filho com 5 anos está fazendo essa pergunta. É uma pergunta, sabe? Devolve para ele, para você entender, checando qual é o nível de resposta. Porque tem uma maturidade, né, no lugar de uma estrutura interna para conceber e compreender alguns tipos de conhecimentos. E que vai ter tempo para tudo, sabe? A criança tem o seu ritmo e a gente pode respeitar esse ritmo. Inclusive, no lugar, de novo, né, não tem receita de bolo, então observando cada um no seu processo, né, de que quando ela vai chegar numa faixa etária, por exemplo, numa idade, ela começa a querer conhecer o mundo, se nutrir desse mundo, né? A gente conversou, né, com alguns especialistas que trazem essa lente de que esse pulsar de vida, esse libido, esse tesão pela vida que está no corpo, ele começa a criar estruturas para o lugar da alfabetização, por exemplo, né, de querer conhecer e estruturar o conhecimento. Essa estrutura e forma do conhecimento dentro de si, ele necessita um impulso, um movimento, algo que dê força. E essa força é vital. Então, a gente percebe muitas vezes a criança numa faixa etária, num momento da vida, onde as perguntas elas vão diminuindo, elas vão se reorganizando, e que é muito saudável para que eles cheguem no momento da adolescência com um pouco mais de maturidade, que eles refaçam essas perguntas, e quem sabe que os adolescentes, além de tudo, estão banhados, né, numa porção de hormônios. E que eles vão estar em contato com o próprio corpo, não só com tudo que foi vivenciado até aquele momento, né, como tudo novo que está aflorando. Então, olha que delícia poder se relacionar com o outro nesse lugar onde ele está tendo contato com processos internos que são tipo, uau, o que está acontecendo comigo? Troca, me ajuda, me apoia, seja meu guia, né? E a gente falou um pouco sobre isso também, né, André? O lugar de guiança. Nós somos adultos. Então vamos se colocar nesse lugar de adulto sem trazer a carga da nossa história. O que não é negar a nossa história, gente. Porque nós somos isso. Então é tão importante, né, esse lugar do trabalho do adulto. Para que a gente possa, muitas vezes, inclusive, se distanciar. Eu lembro, André, numa troca que a gente teve, né, no quintal, falando dessa possibilidade, né, nós temos pai e mãe. Quando não tem pai e mãe, temos outros familiares juntos. Então, se você viu uma cena de uma criança, por exemplo, né, se tocando, e para você tá muito difícil, se acolhe, sabe? Se coloca num lugar humilde e amoroso com você. Sai um pouquinho daquela situação, porque senão a gente vem muito com a carga para a criança, repressiva, e vem com uma avalanche que não é dela, é sua. Então pega de volta, pega o bastão do que é teu, né? Então, vai lá, se organiza, e às vezes não dá, a gente acaba atravessando, mas depois olha, sabe, calma para a situação. Então, isso só trazendo de novo em relação a isso do que a gente vê das crianças nos nossos processos, muitas vezes as crianças querem experimentar o corpo, né? Então, já ouvi casos de criança querendo introduzir alguma coisa no ânus, na vagina, e aí traz esse lugar do cuidado, porque, de novo, remete à nossa história. Mas é corpo e é pele. Então, trazer um cuidado que a gente não pega um lápis e coloca na mucosa do olho, no nosso ouvido, na nossa boca. A gente tem um cuidado como um todo. Vamos se conhecer? Como é que é a pele da boca? E do ouvido? Então, se conhecendo esse território, fazer um mapa do seu corpo e das suas sensações. E tirar o foco, né, que foi masturbação ou que foi uma penetração de um objeto, porque, de novo, remete a um lugar... A gente ficou com muita vergonha, porque foi a história que a gente ouviu, foi o que a gente recebe na nossa ancestralidade, na nossa família. Então, acolhe isso que é seu. Depois, num outro momento, você trabalha, mas ali com a criança, oportuniza ela um lugar de diálogo, de naturalizar, porque isso faz parte do descobrimento dela.
e que é para que ela possa se cuidar e conhecer os limites do seu corpo. Vou beber uma água que eu falei pra caramba. Agora é você, André. Tá ótimo, adorei te escutar. Eu queria trazer só mais uma dica, né, além dessas que a gente está dando, que é quando eu comecei a pesquisar, né, sobre a sexualidade na infância, eu percebi o quão a gente esconde o nosso tabu através dos nomes das genitálias que a gente dá para as crianças, né? Então, perereca, piu-piu e todos os derivados, né? Por que que a gente não chama o nome como ele deve ser chamado, né? Vagina, né? Pênis. Por que que a gente precisa trazer um outro nome? E por que que quando as crianças perguntam, a gente precisa trazer tantas metáforas, né? Falando da cegonha ou falando de uma sementinha que foi implantada na barriga da mamãe, né? Não é semente, não é cegonha, né? Se a criança pergunta, a gente pode dizer de forma objetiva, porque se ela pergunta, ela está pronta para receber aquela resposta objetiva. A gente só precisa ter atenção para não dar uma resposta ou que ela não vai entender, né? Ou uma resposta a mais, né, do que ela está pedindo naquele momento. Então, se você não sabe, se você quer se certificar do que ela realmente está perguntando, né? Se não é uma pergunta por acaso, você pergunta para ela. Mas o que que você acha? Como é que você acha que ocorre, né, a gravidez? Como é que você acha que nasce, né, a criança? Então, a gente usa um pouco da ideia de a criança é muito pequenininha, ela não entende, vamos usar metáfora, então ela é pequenininha. Foi? Congelou Deu rapidamente uma agora, queda mas agora aqui. foi. Foi, mas foi. É. Então a gente fica, ela é muito pequenininha, né? Vamos trazer os nomes mais fofinhos, né? Piu-piu, perereca. Mas na verdade, se a gente for parar para olhar, a gente está passando para ela um tabu quando a gente fala dessa forma para ela, né? E tem dois caminhos básicos que, enquanto nós adultos estamos diante da criança, que a gente percorre, né? O primeiro é a repressão. Então a criança faz alguma coisa, a gente, né, reprime. Se ela está se masturbando, se ela está descobrindo o corpo com outro colega, né? Esse é um caminho bem fácil, né, para a gente, porque a gente viveu um pouco esse caminho. O outro caminho é o da ausência. Então a criança está fazendo alguma coisa ali, a gente finge que não está vendo. A criança pergunta alguma coisa, a gente muda o rumo da conversa para outra coisa, né? Quando a gente faz isso, a gente está sendo ausente e a gente está deixando de guiar ela nesse quesito da sexualidade. E aí ela vai ter que descobrir esses caminhos por ela mesma, né? E como ela vai colhendo coisas que ela observa, né, ao longo do caminho, com os coleguinhas, com os professores, né? O que ela vai colher? Ela vai colher a nossa cultura, porque os coleguinhas, os professores em geral vão, né, reproduzir a nossa cultura, que é a cultura do tabu. Então, se você é pai ou mãe, você tem toda a autoridade para modificar essa cultura do tabu, mas para isso precisa guiar, né, a criança com a sua sexualidade. Então, esse exemplo que a Catal deu, bem bacana, né, você está vendo ali, né, as crianças se tocando, se conhecendo, se descobrindo, né, e por mais que você diga racionalmente, não, elas só estão, né, descobrindo, é como se ela estivesse brincando de carrinho, é como se ela estivesse brincando de alguma coisa, né? Não, dentro de você, você sabe que ela não está brincando de alguma coisa. Dentro de você começa a vir alguma coisa, né, que às vezes pode até ser uma coisa relacionada à sexualidade, ou então às vezes é um incômodo, começa a vir alguma coisa dentro de você, que te tira do centro ali, né? E aí a Catal deu exemplo. Não está dando conta de lidar com isso, se retira. É uma saída, né? E enquanto você se retira ou enquanto você decide ficar lá, uma outra sugestão, né, que a gente dá é seja voyeur de você mesma, né? Então, o voyeurismo, e a gente teve até um papo com uma sexóloga, né? Como é o nome dela, Catal? Esqueci. Ela não é sexóloga, ela até pediu pra gente consertar. Ela é psicanalista, é a Toia. Depois a gente, no final, a gente agradece ela e a Sara que a gente conversou. Isso, Toya. E ela chamou a atenção de que muitas vezes, como a gente tem essa questão com a sexualidade, a nossa observação sutil dessa criança, né, nesse movimento... Voltou? Travou um pouquinho. Voltou. Pode falar. Já voltar de vez. Voltou de vez? Voltou.
Pra mim voltou. Deixa eu ver. Aí, agora voltou de vez. Demora, mas volta. Então, como a gente tem essa questão com a sexualidade, a gente pode estar de uma forma sutil ali, a gente tem que ter muito cuidado para não estar sendo um voyeur da criança. Né? Para, de alguma forma, não estar, sem querer, sem perceber, inconscientemente, na verdade, estimulando essa sexualidade. Né? Porque isso, para a gente, dá alguma coisa dentro da gente. Então, o que a gente traz é o seguinte: seja voyeur de você mesmo, não da criança. Então, observa em você o que é que o seu corpo produz, né? Que emoção, né? Que sensação chega até você quando você entra em contato com essa cena. Né? Então, esse é um caminho, porque quando você começa a entrar em contato, aí você vai lembrar de um abuso que você teve, como muitas mulheres passaram, né, por esses abusos. Você vai lembrar de alguma cena em que seu pai, seu avô foi lá e fez uma repressão muito forte. Né? E o que acontece na repressão? A repressão, ela diz pra gente que o nosso corpo é violável, né? Então, se eu não posso mexer em meu corpo, né, e o outro tem poder, o outro diz pra mim que eu não posso, o meu corpo é violável, o meu corpo está sobre o poder do outro. Olha que mensagem inconsciente a gente vai passando, a gente recebeu na nossa educação, né? O outro tem poder sobre o meu corpo. E quando a gente está, né, na nossa sexualidade adulta, isso é bem evidente, né? O outro tem poder sobre o meu corpo. E a outra mensagem é errado sentir prazer. Olha que programa bem forte, né? Nós temos, e isso é bem expressivo quando a gente está na nossa sexualidade adulta. É errado sentir prazer e o nosso corpo é violável. Nosso corpo, o outro tem poder sobre o nosso corpo. Então são programas que vieram junto com a repressão. E que se a gente não estiver atento, a gente vai reproduzir para a criança. Qual é a saída para isso? A gente está atento aos nossos processos para encontrar a raiz desse incômodo. Se eu estou lá, a criança está na minha frente, e eu estou encontrando a raiz dentro de mim, aproveitando essa oportunidade que aparece na minha frente para encontrar essas origens e olhar para isso, atualizar isso enquanto adulto, porque enquanto criança a gente não consegue atualizar, a gente passou por aquilo e aquilo foi vivido. Mas enquanto adulto eu já tenho ferramentas para atualizar aquilo que está dentro de mim e eu ainda não tinha tido a oportunidade de atualizar. Então eu estou ali atualizando e quando eu atualizo, me vem uma ação efetiva para fazer com a criança na minha frente. Uma ação em que eu vou naturalizar com responsabilidade e que eu vou apoiar o corpo, apoiar ela para se empoderar do próprio corpo sem exacerbar a sexualidade dela. Essa ação ela só vai vir depois que eu for voyeur de mim mesmo nesse processo. Maravilha, André, muito bom. Né? Gente, o trabalho, ele é isso, né? Acho que nós estamos a serviço das crianças, mas o trabalho é aqui dentro. E eu acho bem importante a gente frisar, né, esse lugar de que a gente possa viver esse processo interno sem culpa e sem ser mais um peso, né? A gente aproveitar que é o tema falando da criança e acolher a nossa criança interna que viveu tanta coisa. Porque é natural que quando a gente se permite esse caminho de se conhecer, que coisas venham à tona, que a gente se move, né? E a gente muitas vezes acessa emoções. Ontem, né, no live com a Aninha, ela falou, a Camila até trouxe, né? Ai, será que às vezes vem uma raiva em relação a esse tema, porque eu vou lembrando de todos os abusos consentidos que eu vivi, né? Então, a gente vai remetendo a nossa história, e isso afloram emoções. Então, vem a raiva, vem tristeza, vem medo, vem frustração, vem muita coisa, deixa vir. Deixa existir, porque isso é seu também. Né? Então, se permite viver tudo isso sem ser mais a repressora de si mesmo. Né? Então, que seja um voyeur do seu processo, do que você está vivendo. E quis trazer também esse olhar, como o André falou, do poder e da potência. Um olhar que, para mim, ele foi foi uma viradinha de chave. Né? Muitas vezes o nosso incômodo pode vir porque a gente está vendo ali na criança potência, pura potência. Quando a gente está em contato com a gente, estou em contato para ver, inteira em mim, sem depender do outro, aquilo ali eu vejo uma grande luz dourada, porque é a sua potência divina.
né? Energia criadora, energia de manifestação, o que você veio fazer aqui na Terra. Você veio ser. E aquilo ali, ela tá, quando você está em contato consigo próprio. E muitas vezes o adulto leva um susto, porque vê aquele uau, né? Como é que eu dou conta disso? Primeiro se inspira, porque você tem esse poder dentro de ti, essa potência, sabe? Então se inspira e relembra e se permite dar prazer, porque a criança ela aprende muito por imitação, pelo que a gente faz, muito mais do que pelo que a gente fala. Então crie no seu espaço sagrado, que é a sua casa, esse tempo para você, sabe? Que o seu cozinhar, que o seu cantarolar, arrumar a casa, estar com a criança, brincar com ela, seja um lugar prazeroso. Porque ela vai saber quando não está vindo com prazer. Quando está vindo de um lugar mental que eu tenho que fazer isso. E se você tem que fazer isso, que às vezes tem umas obrigações, nomear. Agora isso aqui é importante para mim, eu estou fazendo, sabe? E cuidar do que você está sentindo, porque senão o que a gente está passando para elas? Né? Um lugar, de novo, muito corrido, acelerado, robotizado. Não está sendo verdadeiro. E eles sabem quando a gente não está sendo verdadeiro, né? Quando ele faz uma pergunta e a gente fica desconcertado, elas sabem quando a gente está desconcertado. Então aproveitem quem tem crianças em casa que são um presente, assim, para a gente poder se conhecer e amadurecer e pegar esse bastão de novo que eu sou adulto e aí você é criança. Eu tô te guiando, eu tô cuidando de você, né? E quando a gente permite essa possibilidade dessa potência ser, na nossa história, a gente acaba muito, quando eu trouxe, né, dando para o outro o nosso poder de existência, de um lugar de submissão, então, onde eu preciso do outro para sentir prazer, e aí vem esse lugar da conotação do amor romântico, né? Então eu fico à espera de um príncipe encantado que vai vir num cavalo branco, e se a gente percebe, isso vem com as histórias, né? Então as histórias, elas têm um papel muito importante dentro do mundo simbólico das narrativas, mas que tem muitas narrativas, e que a gente vai criando dentro da gente diferentes caminhos, né? E isso a gente vai nutrindo também as crianças, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo A aqui. gente, A gente tem a gente está no, 6 minutinhos. nas considerações finais Pois é, esse tema ele é e muito vasto, tô, gente. tô sentindo falta de perguntas aí. Vou fazer minhas considerações se alguém tiver uma pergunta rápida, dá tempo aí da gente responder, né? Sim. Queria trazer, Catal, a visão um pouco masculina, né, da sexualidade, que hoje eu enxergo que o homem, ele se tornou muito dependente do feminino para reconhecer a sua sexualidade, né? E tudo tem a ver, né, com a cultura do estupro, né, com a mulher como objeto, né? E o quão ele não tem uma intimidade genuína, uma intimidade por ele mesmo, né, com esse prazer, com o seu corpo, né? Tem estudos que foram feitos, isso está no filme O Silêncio dos Homens, que é bem bacana, né? Que eles tentaram pegar um grupo controle de homens, né, que não se masturbassem todos os dias, né, com uma certa frequência todos os dias, e outro grupo, né, que se masturbasse, para fazer uma análise. Eles não conseguiram encontrar um grupo que não estava nesse processo de vício, né, porque uma masturbação todos os dias excessiva é um vício, né? E é onde a gente vive hoje, né? É o lugar em que o homem está inserido na nossa cultura. É um lugar totalmente viciado. E tem uma coisa bacana que é a mesma energia que é para criação, ela é para procriação. Essa energia vem do mesmo lugar. Ou você procria ou você cria. E não é à toa, né, que a gente vive em volta, pelo menos eu sinto isso, né, de pouca criação, de muita repetição, né? A gente está nesse buraco aí e preso com os vícios. E a gente na quarentena, né, agora, muita gente está aumentando os seus vícios, né? Então, por exemplo, tem outros estudos que trazem de que já tem jovens que não estão conseguindo fazer relação sexual porque eles sentem mais prazer com a masturbação. Porque a masturbação, junto com a pornografia, traz toda uma representação ideal, né, um ideal assim, uma representação que não é real do sexo. Então, quando você vai para o real, você sente que aquilo ali não é o que a pornografia lhe apresentou, né? E isso cria aí uma defasagem de intimidade do homem com o seu processo de prazer
que é muito grande. E a gente ampliando, né, para a cultura, né, a gente cai nos vícios aí, no Netflix, no Instagram e por aí vai. E esse vício, a sexualidade é um lugar onde vai esse vício nosso, que a gente precisa retomar esse espaço vazio, né, esse espaço de criação. Então agora na quarentena é uma ótima oportunidade para a gente olhar para esses vícios, para a gente se permitir entrar no ócio e criar. Pode falar, vai acabar Não, o tempo. tem 3 minutos e aí 2 perguntas eu consegui anotar aqui. Gente, sinto muito, tá? É porque as mensagens vão descendo e a gente está na horizontal e aí foi o que foi possível, tá? Mas eu vi uma pergunta aí em relação à homossexualidade, quando a criança pergunta. E o que eu tenho para trazer é de novo o que a gente já falou, vou devolvo para ela a pergunta, né? O que que para você é homossexual? O que que você quer saber? Tem essa pergunta assim muito objetiva. O que que você quer saber sobre isso? Porque senão a gente de novo traz toda a nossa carga. Então, seja mais objetiva e vai desmembrando o que é a pergunta dela, né? E aí você vai ter mais clareza, porque não tem como saber, porque eu não sei exatamente como foi a pergunta. Mas exatamente né? O que você quer saber com isso? E aí ela vai trazer, né? E eu vi uma outra pergunta em relação a abusos. Eu não ficou muito claro exatamente o que era, né? Quando você recebe uma criança que é abusada na escola, eu acho que era isso. Mas o trabalho com as famílias, né? Então, se você percebe alguma coisa na criança, volta para a família. Porque trabalhando com a família, né? O André e a Lívia trouxeram um olhar sistêmico, né? Então, vocês trabalhando sistemicamente com as famílias, vocês vão perceber a possibilidade de liberar no sistema e compreender um pouco mais o que está acontecendo no enredo familiar, né? Então, a gente tem 2 minutos. Não quero atravessar aqui. Quero agradecer muito essa estreia aqui na live. Estava um pouquinho nervosa. Faz parte, né, gente? Vocês podem seguir a gente. Se tiver qualquer outra pergunta e dúvida, pode conversar, pode falar comigo no Catarina Lozinski, no meu perfil, ou do André. Qual é o seu, André? Fala. Educador André Garcês. Isso. Quero, então, agradecer muito a rede de tudo que a gente está fazendo e criando aqui, aproveitando essa energia sexual, né, de criação e manifestação. A gente pode seguir criando e manifestando. E agradecer a Toya e a Sara Vaz, que nos apoiaram, trocando ideias. E que amanhã a gente tem mais uma live com a Mari e com a Camila sobre criação de escolas. Nós vamos fechar aqui em 20 segundos. O timing está passando. E na sexta-feira a gente tem perguntas e respostas com Ivana. Sim, certo? momento especial. E eu tô fazendo um grupo, falar rapidamente agora. Vai cair aqui, de amor. apoio de pais Vou fechar, e mães. Tá bom? Certo, pode fechar. Agradecemos a todos. Muito, muito obrigada.